suas Bíblias para Tito. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, vamos começar no versículo 1 mesmo. Tito, capítulo 1, inscrição no versículo 1, a Bíblia diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, agradecemos pela sua palavra, agradecemos que ela nos instrui em como nós podemos e devemos viver. Pedimos que o Senhor possa nos conduzir hoje à noite, enquanto nós relembramos algumas das verdades que nós encontramos aqui em Tito. Guia os meus pensamentos, as minhas palavras, que elas possam ser exatamente o que o Senhor quer para nós hoje à noite. Pois pedimos essas coisas em seu santo nome. Amém. Faz um tempinho que nós não estamos em Tito, então terminamos já o capítulo 2. Nós vamos hoje dar uma recapitulação aqui no capítulo 1 e capítulo 2. E a próxima vez a gente continua e entra no capítulo 3. É claro, o Tito foi escrito pelo apóstolo Paulo, foi escrito para Tito, um jovem, um homem que era fiel, um homem que o apóstolo Paulo confiava muito nele. Tito e Timóteo, os dois que o apóstolo Paulo usou, mais provavelmente de muitos outros, mas Tito e Timóteo eram basicamente completamente diferentes um do outro. A personalidade de cada um era muito diferente. O apóstolo Paulo tinha enviado Tito ali para a igreja em Coríntio. Nós sabemos ali que a igreja em Coríntio era a mais carnal que nós entendemos, pelo menos nas escrituras, e Tito foi enviado ali para ajudar a consertar e ajustar certas coisas ali dentro da igreja em Coríntio. Aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo para Tito. Tito está na cidade agora, outra cidade, está sendo usado para estabelecer ou ajudar aqui a igreja na Creta e também as cidades ao redor. Vai estar ajudando a estabelecer ou colocar pastores em cada igreja que tinha sido estabelecido ali perto ali da cidade de Creta. Creta era uma cidade ruim, tinha uma reputação horrível, tinha uma reputação já há 200 anos, ruim, e até hoje, no inglês pelo menos ainda tem uma frase que eles usam, cretense, né? Fala como cretenciano, falando sobre o mau caráter, né? Então, no português não existe isso, que eu saiba pelo menos, mas ainda hoje
no inglês eles ainda usam esse palavreado com o testemunho, com a reputação que a igreja não, mas a cidade tinha, agora já há mais do que 2000 anos atrás. Com isso em mente, nós temos que entender que o que nós fazemos, a nossa reputação, é algo duradouro. É algo que vai durar muito tempo. Quando nós criamos uma reputação ruim, é muito difícil de consertá-la. Quando nós entramos num trabalho, na escola, seja o lugar que for, na nossa vizinhança, e estabelecemos uma má reputação, é duradoura geralmente. Sim, dá para consertar, mas com muito esforço, com muito trabalho, e para certas pessoas nunca, geralmente, será restabelecido. Nós sabemos na linhagem de Jesus Cristo, a Raabe, ela é conhecida como prostituta, ainda hoje conhecida como prostituta. Agora, ela era na linhagem de Jesus Cristo. Então, obviamente era uma boa mulher no fim da vida dela, mas a reputação dela permaneceu com ela, mesmo que ela mudou de vida, mesmo que ela mudou de comportamento, mesmo que ela completamente mudou o que ela era, a reputação dela que ela tinha estabelecido no passado não foi removida. E temos que ter a ciência de que as coisas que nós fazemos não são. Nós podemos decidir o que nós vamos fazer, mas não podemos decidir as consequências do que nós fazemos. Quando eu faço um pecado, eu faço uma coisa, eu não posso determinar como aquilo vai me afetar, como vai afetar as outras pessoas, e nem afetar a minha reputação. Então, que nós possamos ter muita cautela, possamos ter muita sabedoria, possamos andar sempre como nós devemos andar, mesmo aquele tropeço, pode ser um tropeço que vai destruir o nosso testemunho a longo prazo. Possamos ter essa ciência, possamos andar dignamente como nós devemos andar. O apóstolo Paulo tinha chamado Tito, está escrevendo essa carta aqui. Vemos aqui ele estava numa cidade difícil, uma cidade de Creta, mas foi usado para também estabelecer uma igreja ali, e realmente várias igrejas ali ao redor. Também podemos ver que não importa o quão ruim é o local, primeiramente ela precisa de uma igreja, e também Deus pode usar cada um de nós para estabelecer, para crescer, para fazer a nossa parte dentro daquela igreja. O apóstolo Paulo tinha ido ali, Tito está agora na frente da igreja ali, e está estabelecendo um lugar onde que mesmo que o mundo está aqui, naquele local está forte, mesmo que as coisas más estão acima de todas as coisas, mesmo assim eles podem ter uma igreja que mantém, ao decorrer da palavra aqui, vemos a importância da doutrina sã, da doutrina correta. Então não importa o que o resto do mundo está ensinando, não importa a nossa cidade, não importa a nossa nação, não importa o que o resto das pessoas estão fazendo, nós nem somente podemos, mas é claro, devemos manter a sã doutrina, podemos proteger a doutrina e devemos continuar indo para frente com Deus quer que nós vamos. Aqui nos primeiros versículos de 1 a 4 nós vemos, é claro, o apóstolo Paulo introduzindo de uma certa forma a introdução aqui, vemos um pouquinho de Tito aqui. No versículo 5 ao 9 nós vemos primeiramente as qualificações dos presbíteros, ou as qualificações do pastor. Sabemos aqui que ele está falando para Tito, ou qualquer pessoa que você vai colocar em cargo de autoridade aqui na igreja, deve ter essas qualificações. Agora, infelizmente, nós temos colocado isso como só qualificações de um pastor. A realidade é que nós todos devemos ter essas qualificações, nós todos devemos manter a nossa santidade como qualquer pastor, mas aqueles que tropeçam, aqueles que não mantêm esse padrão, eles não são dignos, não podem, conforme a palavra de Deus, assumir o pastorado ou manter o pastorado. Mas todos nós devemos manter uma integridade, nós todos devemos ser
pessoas que são dignas de posição de pastor, mesmo se nós nunca vamos ter o cargo, e que nós possamos entender que o nosso testemunho é mais importante do que a nossa posição. A forma que eu vivo agrada a Deus ou desagrada a Deus, e o meu testemunho vai ser conforme o que eu faço, o que eu não faço. E sendo pastor ou não sendo pastor não é a coisa principal, é a integridade de cada um de nós. Nós todos devemos ser dignos, nós todos devemos ser santos, nós todos devemos ser conforme um pastor seria, ou como nós seríamos se nós fôssemos um pastor, independente de posição. Nós podemos olhar na vida de José, o padrasto de Jesus Cristo, e ele estava na linhagem do rei Davi. Ele tinha, não sei se Israel ainda tivesse rei, se ele seria um dele, o rei, mas ele estava na posição, ele estava na linhagem ali, tinha a capacidade, vamos dizer, de assumir uma certa posição ali. E vemos que, é claro, Deus escolheu tanto ele como Maria para criar o seu filho Jesus Cristo. José nunca tinha posição, mas ele tinha a integridade, ele tinha o testemunho digno de qualquer posição. E independente se nós temos posição de pastor, de professor escolar ou de nenhum cargo nenhum na igreja, nosso testemunho é crucial, e nós devemos entender que nós todos temos a posição de embaixador. Se eu tenho posição na igreja ou não, Deus tem me encarregado, Deus me tem dado o cargo de embaixador, e eu represento a Deus para o mundo, para as pessoas ao meu redor e até dentro da igreja, se eu tenho posição dentro da igreja ou não. Aqui vemos qualificações, e olhando para essas qualificações de pastor, não devemos pensar, isso é só para o pastor. Não, essas capacidades, essas qualificações, essas caráteres, são coisas que nós todos devemos ter nas nossas próprias vidas. Note comigo, novamente, versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Todas essas coisas o pastor, claro, precisa ter, mas nós todos devemos também ter. Versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Nós todos devemos ser firmes na fiel palavra, na palavra de Deus, e também devemos ser na doutrina correta, sã doutrina, e devemos aqui ser poderosos, devemos conhecê-la tão bem que nós podemos admoestar ou ensinar a sã doutrina, seja para os nossos filhos, seja numa classe escolar, seja para um amigo. Devemos poder ensinar e passar a sã doutrina para outras pessoas que querem ouvir, e ao mesmo tempo, no fim do versículo 9, como para convencer os contradizentes. Então devemos também, uma palavra que é usada, apologética, na capacidade de também defender a nossa fé para aquelas pessoas que não têm interesse, ou não sabem, ou são contrárias ao que nós ensinamos. Então devemos conhecer as Escrituras para poder ensinar com proveito para aqueles que querem, ensinar não somente a doutrina em si, mas a prática da doutrina, principalmente para os nossos filhos, para que eles possam andar nos caminhos do Senhor. E também devemos conhecer como vencer aqueles que não querem as Escrituras, ou não creem nas Escrituras. Então devemos ter o conhecimento das Escrituras. Novamente, isso não é só para pastores, não é só para pessoas de cargo. Nós todos devemos estar crescendo no nosso conhecimento das Escrituras, como vemos domingo, sim, para conhecer melhor o Criador, ou o Autor das Escrituras,
mas ao mesmo tempo conhecendo e aumentando o nosso conhecimento das Escrituras para poder passar essa informação, para poder ajudar os que desejam e também poder convencer e ajudar aqueles que até não desejam. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Vemos aqui, tem vários falsos profetas. Agora, nessa época, é claro, o judeu era o religioso, e aqui, principalmente os da circuncisão, principalmente o judeu, principalmente o religioso. A igreja de Cristo tinha mais dificuldade não com o mundo, mas com o religioso. E infelizmente temos muitas pessoas que têm o pensamento de religião, mas não têm o conhecimento do pessoal com o nosso Salvador. E muitas pessoas infiltram dentro de igrejas com falsas doutrinas e acabam corrompendo as igrejas por dentro. E temos que ter cautela, conhecendo a boa doutrina e estando ciente e cauteloso com os falsos profetas. Sim, é claro, aqueles que estão na televisão, sim, é claro, aqueles que estão fora, mas também estar atento e ciente se entrar um falso profeta dentro do nosso meio. Tenho muitas vezes, infelizmente, ouvido pessoas ensinando entre igrejas fundamentalistas e ensinando a heresia. Parte porque eles não sabiam melhor, alguns porque eles não sabiam melhor, outros porque eram falsos profetas dentro da igreja. Temos que ter cautela, temos que ter ciência, discernir os bons e os maus, aqueles que estão ensinando fraudulosamente, aqueles que estão desejosos de corromper as nossas posições, as nossas convicções, os nossos padrões e tudo mais. Pessoas desejosas de enfraquecer o nosso andar com Deus. Então, nós temos que ter uma integridade, nós temos que ter um andar correto, nós temos que conhecer as Escrituras, sim, para poder passar para as outras pessoas, mas também, se nós não conhecemos as Escrituras, nós não vamos reconhecer se alguém é um falso profeta ou não. Não vamos reconhecer se alguém está ensinando uma coisa errada, um herege, uma coisa errada, ou não. Só porque alguém sabe falar, só porque alguém é eloquente com as suas palavras, não significa que está falando a coisa certa. Geralmente, os mais eloquentes com as palavras são realmente os que usam as palavras com mais dano, né? Graças a Deus, não sou tão eloquente. Mas que possamos ter cuidado e discernimento em ver que possam estar dentro do nosso grupo, dentro da nossa igreja. Versículo 11: aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, por pobre ganância. Claro, isso mostra a própria ganância, o desejo de dinheiro, né? Motivação de muitos seitas, a igreja mundial, a igreja universal, a igreja graças de Deus. Tudo isso é tudo através, não do que a palavra de Deus ensina, mas é tudo para ganhar lucro, e devemos ter grande cuidado com eles, normalmente os que estão de fora, mas também não permitir tanto que entre uma falsa doutrina, um falso profeta, e também que não entre falsa doutrina no nosso meio. Versículo 16 aqui, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda a boa obra. Perdão. Vemos, tem muitos que são dentro de uma igreja, falam que conhecem a Deus, falam que são salvos até, mas a vida, a forma que eles conduzem a sua vida, mostra para as outras pessoas que eles não são salvos. Agora, isso não significa necessariamente que eles não são salvos. Uma pessoa que é salva também ainda tem livre-arbítrio,
ela pode rejeitar os caminhos de Cristo mesmo depois da salvação, mas o nosso testemunho, o livro de Tiago, um dos grandes focos no livro é mostrar a nossa fé pelas nossas obras, não para a salvação, porque já somos salvos, mas as outras pessoas percebem ou vê a nossa fé através das nossas obras. Então, muito obrigado. Então, é claro, tem aqueles que falam que conhecem a Deus e não são salvos, mas também tem aqueles que falam que conhecem a Deus para as outras pessoas e a sua vida dá um mau testemunho para Deus. E creio que isso prejudica muito mais do que aquele que as pessoas nem sabem que é salvo. Uma pessoa que as pessoas saibam que é salvo e tem um mau testemunho afeta muito mais o testemunho de Deus, a reputação da igreja, do que aquela pessoa que é salva e nunca vem para a igreja. Nós vemos isso também em Apocalipse. Fala sobre a abominação. Ele prefere o quente, ele prefere o frio e abomina o morno. Obrigado. Meu português está voltando pouco a pouco. Mas enfim, devemos ter, novamente, voltando para o nosso testemunho, é crucial que as pessoas não somente saibam, se eles saibam que nós somos cristãos, principalmente, nós devemos ter uma boa reputação, um bom testemunho. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Novamente, nós vemos a sã doutrina. O livro aqui ele foca bastante na importância de conhecer e praticar a doutrina correta. Mas o capítulo 2, ele começa aqui a passar a mostrar a conduta. Novamente aqui ele vai mostrando, versículo 2 no começo, os velhos, versículo 3, as mulheres idosas, versículo 4, para que ensinam as mulheres novas, versículo 6, exorta semelhantemente os jovens. Então aqui nós vemos nos dois gêneros, os mais velhos e os mais novos, e vai mostrando aqui a conduta como nós devemos viver. Normalmente a conduta cristã não é só para os que têm posição, mas é para todos dentro da igreja, não importa a nossa idade, não importa a nossa a posição, o nosso cargo, nós todos devemos ter uma vida sóbria, uma vida prudente, sábia, sãos na fé, no amor, na paciência e outros detalhes aqui que esses versículos nos mostram. E devemos continua aqui nessa passagem, nós vemos que ao conhecer essas coisas, nós que somos mais maduros, mais experimentados, mais experientes, nós passamos essa informação para a próxima geração. Então, novamente, aqui no capítulo 2, não está falando sobre pastor, aqui está falando sobre as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que são assim, mais de idade ou mais experientes, que já aprenderam essas coisas e eles passam para a próxima geração. Claro, como pastor, eu sempre vou estar tentando ajudar e passar, ensinar a doutrina, mas todos nós temos esse cargo, esse privilégio, principalmente aqueles de nós que já estamos na igreja há um bom tempo. Devemos estar passando para os mais jovens, sim na idade, mas também na vida cristã. Alguém que acabou de aceitar Jesus Cristo hoje, ontem, é um nenê espiritualmente. Então nós que já somos salvos há um tempo, devemos estar ajudando a próxima geração, não somente dos nossos filhos físicos, mas também a próxima geração de salvos que estão entrando na igreja, ou aqueles que nem têm chegado para a igreja ainda, mas que já aceitaram a Jesus Cristo. Aqui nesses versículos nós vemos a importância sim de todos nós mantermos essas capacidades, mas também a importância de estar ensinando e passando para a próxima geração. Versículo 5, serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Novamente, nós vemos aqui pela nossa conduta, o mundo vê
E o que nós fazemos? Vai ou trazer honra ou vai trazer blasfêmia para a palavra de Deus ou para Deus ele próprio. E temos que ter cuidado com a nossa vida. Versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Alguns pastores estão tentando ensinar que a doutrina não importa. A doutrina é crucial. A sã doutrina determina a nossa conduta. E essas igrejas que pararam de ensinar doutrina, pararam de ensinar contra o pecado, estão simplesmente ensinando louva a Deus, ama a Deus, esse tipo de coisa. Isso é correto, mas também temos que ter o outro lado. Temos que ter a separação para Deus e também temos que ter a separação do mundo. E a nossa doutrina é crucial, pois ela normalmente determina a nossa conduta, ela também determina o nosso destino. Então a doutrina determina o nosso destino. É claro, aqueles que creem no Salvador, aqueles que colocaram sua fé em Cristo, essa doutrina bíblica da salvação vai determinar o céu. Mas também toda outra doutrina bíblica também vai determinar como nós conduzimos a nossa vida, onde nós vamos ou ganhar galardões futuros, bênçãos aqui na terra, vamos perder galardões futuros e até ter castigo aqui na terra. Isso é baseado na nossa doutrina. O que nós cremos? O que nós cremos vai determinar como nós vivemos as nossas vidas. Versículo 7, novamente, em tudo dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. As nossas palavras, já falamos sobre isso, mas as nossas palavras são importantíssimas. O que nós falamos, sobre o que nós comunicamos, sobre o que nós falamos, a forma que nós falamos, vai ajudar no nosso Deus e trazer vergonha para Satanás e as suas hostes. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10, não defraudando antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus nosso Salvador. Nós devemos viver, um ornamento na doutrina de Deus é um enfeite. Ela faz com que a doutrina de Deus pareça agradável. O mundo ouve certas coisas. O mundo ouve, a mulher deve ser sujeita ao marido, e ela não gosta disso. Agora, uma mulher que é sujeita ao seu marido, ela traz honra, ela traz, o que é a palavra aqui? Ornamento para essa doutrina. E uma mulher que se submete corretamente ao seu marido, porque ela vai ter o gozo do Senhor, porque ela vai ter certas bênçãos de Deus, as pessoas olhando para ela, vai ver e vai aparentar que aquela doutrina sim é prazerosa, é bonita, é boa. Então a forma que nós vivemos conforme nós devemos e fazemos o que as Escrituras ensinam, o mundo olhando para nós vai ver que sim, as coisas que Deus ensina são boas. Agora, simplesmente na leitura, um descrente não vai entender as coisas de Deus, é impossível. E com isso eles vão rejeitar automaticamente muitos dos princípios, muitas das doutrinas bíblicas. Mas quando nós, como cristãos, nós vivemos conforme as doutrinas corretamente, as nossas boas obras, a forma que nós vivemos, vai fazer com que o mundo veja, tá bom, aquilo realmente é correto, aquilo realmente é uma coisa boa. Quando eles veem um relacionamento, uma família forte, uma família que ama um ao outro, uma coisa que não é tão comum no mundo, vai trazer honra, vai trazer um ornamento para os princípios bíblicos, para a doutrina da palavra de Deus, de como nós devemos ter uma família. Então, a forma de nós conduzimos as nossas vidas, que nós somos fiéis à boa doutrina, que nós somos fiéis ao que a palavra de Deus ensina, ela vai mostrar ao mundo que sim, essas doutrinas são boas, elas são prazerosas, vamos dizer, ela dá uma aparência boa para aquilo que sem as nossas boas obras as pessoas não compreenderiam e talvez até completamente rejeitariam. Então, versículo 10 novamente, não defraudando, antes mostrando toda a boa
lealdade para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Por mais que nós não seguimos as doutrinas bíblicas, por mais que o mundo vai vir nas nossas faltas de ser leais às doutrinas, e vai dar ocasião para eles, não somente no que nós não seguimos, mas eles vão pensar, vocês não seguem isto, se isso não é correto para eles, como é que são hipócritas, né? E nós vemos realmente que o mundo usa bastante esse termo, infelizmente, muitas vezes nós damos o lugar para eles poder fazer isso, e através da nossa hipocrisia, seguir uma doutrina e não outra, ou falar que nós seguimos, mas não realmente seguimos. Quando nós somos desta forma, nós prejudicamos a aparência de Deus, a aparência dos ensinamentos divinos, através da falta da nossa conduta, da forma que nós nos conduzimos. Também, para concluir aqui, versículo 14 e 15, capítulo 2, 14 e 15, qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Agora, no fim do versículo 14, novamente, zeloso de boas obras. Nós todos devemos não somente seguir o que Deus quer que nós façamos, não devemos somente seguir a doutrina correta, não devemos somente manter os padrões bíblicos, as convicções da palavra de Deus, mas devemos ser zelosos, devemos desejar, devemos correr atrás de fazer as boas obras, de fazer as coisas que vão agradar a Deus, de fazer as coisas que vão ajudar as outras pessoas a ter uma perspectiva correta, boa, do nosso Deus, de fazer coisas que vão trazer pessoas para Cristo, de fazer boas obras, que vai ajudar tanto na igreja como nas nossas próprias vidas individuais, para que nós possamos ser uma ferramenta nas mãos de Deus, para que nós possamos ser salvas e vidas possam ser transformadas. E vemos tudo isso já, e continuaremos a próxima vez no capítulo 3. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado que nós podemos te servir. Agradecemos que realmente a sua palavra não somente é verdadeira, mas que quando nós seguimos os seus princípios, as suas doutrinas, que elas são sempre melhores para nós. Nos ajude a conhecê-las, para que nós possamos praticá-las, para que nós possamos para o mundo ser um ornamento, ou ser a pessoa que demonstra ao mundo que viver a vida conforme a palavra de Deus é tanto uma vida prazerosa, como uma vida próspera, uma vida boa para nós e para com aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude a ser pessoas de integridade, nos ajude a ser pessoas zelosas de boas obras, nos ajude a ser pessoas que temos e mantemos e ensinamos a sã doutrina, pois pedimos essas coisas em seu santo nome. Amém. Não se esqueça, Deus é bom todo o tempo, Deus é bom.